Para começar a falar de psicoterapia centrada na pessoa, eu vou introduzir, então, vou contextualizar, onde se situa essa contribuição. Ela se situa na terceira força, está dentro da terceira força em psicologia, e o Carl Rogers, o seu criador principal, esteve muito envolvido no movimento, na criação da psicologia humanista junto com Maslow no final da década de 50. Mas em 1940, exatamente no dia 11 de dezembro, e isso quem fala é ele considera que foi o nascimento de um ponto de vista original e diferente. Ele vai dar uma palestra na Universidade de Minnesota, uma palestra que tinha muitos pesquisadores, estava um salão lotado, centenas de pessoas, e ao final dessa palestra ele é muito aplaudido e muito vaiado ao mesmo tempo. Então ele considera que essa reação polar, ambivalente da plateia, lhe disse que ele estava trazendo uma contribuição original. E o que ele falou de tão diferente, que hoje em dia não tem nenhuma grande novidade? Ele destacou alguns pontos. Um ponto é que as pessoas têm um impulso direcional ao crescimento. Um outro aspecto que ele ressaltou é que o passado não importa, ele só importa enquanto vivenciado, enquanto influencia o presente. Que o mais importante não é a compreensão, a explicação racional, e sim a compreensão emocional da situação em que a pessoa vive. E por último, mas não menos importante, é que a relação entre, na época chamado conselheiro e aconselhando, ela tem um aspecto primordial na mudança de comportamento e ela é um modelo exemplar de todas as relações interpessoais. Então, na verdade, esses 4 temas, eles vão diretamente criticar o que existia na época, que era a psicanálise por um lado, e por outro lado o behaviorismo. Então, ele considera que ele estava inaugurando um ponto de vista. E ele começa a trabalhar com aconselhamento, porque da mesma forma que no Brasil, na década de 60 e 70, os psicólogos não podiam fazer terapia, na década de 30 e 40, nos Estados Unidos, os psicólogos não podiam fazer psicoterapia. Então eles inventaram o tal do aconselhamento, orientação. Esse aconselhamento era nasceu dentro das instituições educacionais, porque era voltado para o atendimento de crianças com problemas de aprendizagem. E Rogers começou a fazer aconselhamento. Só que nesse aconselhamento ele já fez uma revolução, porque ele deslocou 3 eixos principais do aconselhamento. O aconselhamento que tinha em 1940, 1930, nos Estados Unidos, o principal deles era o aconselhamento da teoria do traço e do fator, que era o aconselhamento diretivo e que tinha como principal foco, o principal eixo era o problema. Qual era o problema? Detectar o problema. Como é que se detectava o problema? Através de uma avaliação, de um diagnóstico, uma medição. E nessa época a psicologia desenvolvia muitos testes de inteligência, os testes objetivos e o início dos subjetivos para fazer uma avaliação do problema. E o terceiro aspecto do aconselhamento diretivo era a solução do problema. O que o Rogers faz? Ele muda o eixo do problema para a pessoa que tem o problema. Então o problema ele é secundário, a pessoa que tem o problema é primário. Esse é o eixo. Ele muda o eixo da avaliação, da medição para o relacionamento. E muda o eixo da solução do problema para o processo de mudança. Ele inaugura, assim, o aconselhamento não diretivo, focado na pessoa, na relação e no processo de crescimento. Com isso, ele de fato inaugura um ponto de vista diferente, que ele chamou inicialmente de aconselhamento não diretivo ou psicoterapia não diretiva. Posteriormente, com o desenvolvimento desse ponto de vista, ele chamou de psicoterapia reflexiva ou centrada no cliente, que vai ter assim um aspecto muito importante, e mais tarde, com a influência do Eugene Gendley, com o próprio Maslow e outros colaboradores, do John Wood, ele vai chamar de psicoterapia experiencial ou centrada na pessoa, que é o nome mais atual que a gente tem. Só que aqui é um parênteses importante, quando Rogers estava criando uma maneira de trabalhar com as pessoas, uma maneira de tratar, entre aspas, as pessoas, psicoterapia,
ele estava ao mesmo tempo criando uma nova abordagem, uma maneira de abordar determinado fenômeno. Isso a gente pode ver no próprio desenvolvimento da obra do Rogers, nos seus trabalhos, que ele começou num nível micro, social, trabalhando com indivíduos individualmente, trabalhando um a um. Depois ele vai trabalhar com pequenos grupos, ele vai desenvolver uma metodologia específica dos pequenos grupos, chamados grupos de encontro, que não é psicoterapia, é um grupo psicopedagógico, é um grupo de crescimento pessoal, como era chamado. Ele vai trabalhar com a educação, ele era professor, ele faz uma crítica muito séria à educação americana. Então ele propõe um ensino centrado no aluno, também baseado em grupos. No trabalho, quando ele foi fazer trabalhos em instituições, na Companhia de Energia Elétrica, por exemplo, foi um trabalho grande que ele fez, ele propõe a liderança centrada no grupo. Isso eu estou na década de 60. E na década de 70 ele propõe um trabalho com grandes grupos, com formação e transformação de cultura, trabalhos que vão abordar os conflitos nacionais, internacionais, religiosos, éticos, raciais, enfim, trabalhar com grandes grupos. E no final da sua vida ele estava inserido no projeto que ele ficou assim, sendo o preferido dele, que era o Projeto da Paz. Ele, em 1987, quando ele estava em coma, ele recebeu do Congresso americano a indicação do nome dele como um dos 3 nomes daquela lista tríplice para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele estava em coma, o nome dele foi retirado e ele morreu sem saber isso. Mas eu tenho a cópia da moção que foi feita para que ele fosse uma das pessoas contempladas. Por quê? Porque ele passou a se interessar por movimentos macro-sociais. Então, como eu estava falando, ele vem do micro, do aconselhamento diretivo individual, para um trabalho macro-social, onde ele foi para a África do Sul e trabalhou com um grande grupo de brancos e pretos na mesma sala. Ele foi em Belfast e trabalhou com grupos de protestantes e católicos na mesma sala. Foi para a Rússia antes da mudança da antiga União Soviética e trabalhou com pessoas falando do sistema, como o sistema era tão intransigente, tão opressor para elas. Enfim, era tanta gente lá na Rússia, tanta gente que tiveram que botar a televisão para ser visto em outros lugares, tanta gente que queria se inscrever para o workshop do Rogers, né? Então, no final da sua vida, da década de 70, ele começou esses grandes grupos em 74, até 87, foi só isso que ele fez. Ele abandona a psicoterapia individual, trabalha com pequenos grupos e se dedica a isso. Então, isso justifica se considerar que o Rogers criou não foi uma psicoterapia, foi uma abordagem centrada nas pessoas envolvidas. Essa abordagem é como se fosse uma grande árvore. Essa árvore, ela tem uma raiz, que é essa visão de ser humano, cuja principal aspecto é a tendência atualizante, é a principal motivação, é o pressuposto básico dessa abordagem, dessa psicoterapia. As pessoas têm um potencial inerente ao crescimento, ao desenvolvimento, à complexidade, a se cuidar, à saúde. E essa tendência ela não está presente só no organismo vivo, como ele pensou e chamou de tendência atualizante, ela também está presente no universo como um todo, onde o organismo vivo é uma parte desse universo. Então, a formatividade está presente também na formação do universo, das estrelas, na relação do homem com a natureza, enfim. A formatividade estaria presente sempre. Esse é o tronco, essa é a raiz de uma abordagem centrada na pessoa. A sua tendência à atualização, a formação de complexidades, é o crescimento constante, a vida, né? Na verdade, o Rogers aposta muito na vida, na saúde, né, no desenvolvimento. São vários galhos que tem essa árvore, abordagem centrada na pessoa. Um desses galhos é a psicoterapia, né? É a forma de relação, tanto individual, dual, né? Duas pessoas, quanto grupal. É uma psicoterapia. Que hoje em dia, eu até brinco assim, eu digo que a psicoterapia é um nome inadequado para essa abordagem, porque psicoterapia significa terapia, tratamento do psiquismo. Tratamento se remete ao modelo médico,
se remete à doença, se remete a uma intervenção que vai levar à cura. Todos esses termos estão bastante distantes de uma verdadeira postura centrada na pessoa. Porque o que o Rogers propõe é uma facilitação do crescimento. Então eu brinco dizendo, no meu cartão de visita eu devia escrever Márcia Tassinari, facilitadora de crescimento. Mas ninguém ia me procurar, ou então me procurar com motivos escusos. Mas na verdade o que o Rogers, a psicoterapia que ele propõe é uma facilitação de crescimento. Pois, se existe essa tendência inerente ao crescimento, o que o profissional deve fazer é facilitar esse crescimento. Esse crescimento ele precisa de certas condições. A pessoa vai se desenvolver, mas ela vai se desenvolver mais plenamente se certas condições psicológicas forem dadas.